Nós vamos à palavra do Senhor. Você que nos visita, ou que está pela primeira vez aqui, nós estamos numa proposta de série de mensagens expositivas. Expositivas sequenciais. A exposição de mensagens bíblicas de um livro inteiro, no nosso caso em particular, de uma carta ou de uma epístola. E nós estamos contemplando a epístola de Paulo aos Efésios. Então, é muito natural e automático agora abrir a Bíblia nesse lugar. Na epístola que Paulo escreveu aos Efésios. E nós iremos dar continuidade ao texto onde paramos, o que lemos, até onde lemos, mas eu disse aos irmãos, os irmãos que estavam atentos, que nesses domingos que nós estivéssemos tratando do texto que faz parte do hino, nós iríamos ler todo o hino. Eu estou chamando de hino porque trata-se de uma doxologia. O que é uma doxologia? Uma doxologia é um hino de louvor a Deus. Então, o texto que nos cabe é, por natureza, um hino de louvor a Deus. Esse hino começa no verso 3 do capítulo 1, capítulo 1 da epístola de Paulo aos Efésios, e termina no versículo 14. Então, embora o que nos interesse seja o verso 4, o verso 5 e o verso 6, esses versos, mas eu preciso ler todo o texto para que isso fique aqui na nossa mente e no nosso coração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porque nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também, escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança
até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Os versos que nos interessam são os versos 4, 5 e 6. Estaremos circunscritos a esses versos, mas sempre com a nossa mente cativa ao contexto, ou ao texto inteiro, mas ao contexto não apenas da carta, mas ao contexto geral das Escrituras. Dito isso, eu quero orar com você. Pai, nós imploramos para que a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, a Tua iluminação, que a Tua ação gere os frutos necessários no nosso coração. Eu sei que a palavra sempre cumpre o seu propósito, mas nós oramos porque queremos manter essa relação de dependência. E não apenas isso, mas queremos declarar em nossa oração que dependemos única e exclusivamente do Teu Espírito, que age no nosso meio, edificando, consolando, exortando, praticamente nos carregando, testificando que somos filhos amados. E isso certamente redunda para o louvor da Tua glória. É sobre isso, Pai, que nós oramos, e é sobre isso que queremos falar no final das contas. No nome de Jesus. Amém. Em 1927, um renomado filósofo e matemático, o Bertrand Russell, ministrou uma palestra no sul de Londres, que tem por título, traduzido em português, Por que não sou cristão? Observação importante é que o filósofo em questão era um ateísta sofisticado e praticante. O título da sua palestra: Por que não sou cristão? Dizem que foi uma palestra impressionante. Claro, pela sua capacidade de construção lógica, já que ele era um matemático também, mas muito mais pela sua eloquência, o seu poder de comunicar para os outros aquilo que ele acreditava, aquilo que fazia parte das suas convicções, embora suas convicções estivessem de alguma maneira numa espécie de areia movediça, haja vista que ele era ateísta
e, portanto, não havia fundamento para absolutamente nada. Contudo, a palestra fez muito sucesso. 30 anos depois, em 1957, a sua palestra foi publicada. E essa palestra foi publicada com outros textos seus, o que se tornou um livro. O curioso é que o livro, que tem o primeiro capítulo com essa primeira palestra, ganhou justamente esse título. O livro, então, você tem acesso a ele, do Bertrand Russell, Por que não sou cristão? Essa palestra, que 30 anos depois foi publicada em um arranjo de textos do Bertrand Russell, foi consagrada e deu título ao livro. Contudo, tempos depois, um teólogo britânico chamado John Stott, praticamente na virada do século passado para o nosso presente século, escreveu uma espécie de contraponto ao texto de Bertrand Russell. E esse texto do John Stott, que foi traduzido em português, originalmente lançado em 2003 e traduzido em 2004, tem por título Por que sou cristão? No prefácio do livro, o teólogo britânico, ele é muito honesto, dizendo o seguinte: eu não tenho a pretensão de refutar Bertrand Russell. Eu reconheço, e aí vem a humildade do teólogo, eu reconheço o brilhantismo intelectual de Russell. Não é meu interesse desmontar o seu argumento. Mas assim como ele defendeu o seu ateísmo, e especialmente o porquê não era cristão, eu quero oferecer razões pelas quais eu sou cristão. E aí então o John Stott publica uma série de mensagens sobre o porquê ele é um cristão. E na introdução do texto, Stott se adianta e diz o seguinte: alguém pode dizer que eu sou um cristão porque eu nasci num país majoritariamente cristão. E isso é verdade, mas não é a verdade toda. Alguém também pode dizer que eu sou cristão porque eu nasci em um lar cristão e os meus pais me educaram na fé cristã. O que é verdade, mas é verdade em parte. Até porque, continua Stott, muitos nasceram em um lar cristão, tiveram uma educação cristã e abandonaram essa herança. Mas é verdade que eu nasci num país cristão, majoritariamente, e em um lar cristão, e fui educado pelos meus pais, que são cristãos. Alguém também poderia dizer que a razão pela qual eu sou um cristão é que, perto dos 17 anos,
em uma igreja, eu ouvi o Evangelho e tomei uma decisão por Cristo. E me converti, e então me tornei um cristão. O que também é verdade, mas é verdade em parte. Gostaria então, diz Stott, de dizer qual é o fator determinante ou o fator significativo, o que realmente responde à questão: por que sou cristão? E aí a sua resposta primeira é a seguinte: eu sou cristão por causa do cão de caça dos céus. Ele está fazendo uma referência a um poema do Thomas Thompson, O Cão de Caça dos Céus. E Thompson, nesse poema, ele deixa claro com uma metáfora que não pode se esconder na história da sua vida muito tempo em seus próprios pecados, porque o cão de caça dos céus, a saber, Jesus Cristo, o farejou, o enquadrou e o encontrou de tal modo que ele não poderia mais fugir. O que o poema está dizendo é que quando Deus, com o seu amor implacável, decide buscar um foragido do céu, não tem como esse foragido da justiça celestial se esconder por muito tempo de uma graça capaz de encontrar o mais vil pecador na floresta mais escura dos seus pecados. E Stott então vai dizer, em outras palavras, sou cristão por uma razão: porque Ele me amou primeiro. Isso nos é dito nas Escrituras de maneira muito clara. Na verdade, irmãos, essa é a mensagem da graça, a boa notícia, a mensagem do Evangelho. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso que resume a vida cristã. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Cristo porque Cristo, no conselho da Trindade, ou sendo mais específico numa linguagem mais nossa, em um concílio eterno e trinitário, decidiu nos amar. E esse evangelho, acerca do qual nós encontramos sentido para a nossa vida, ele pode ser compreendido muito bem à luz do texto que nos cabe. O texto cujo recorte é o verso 4, 5 e 6. E esse texto nos apresenta a desafiadora e, ao mesmo tempo, encantadora doutrina da predestinação. Quando nós falamos que Ele nos amou primeiro, nós tocamos em uma das doutrinas mais difíceis e, ao mesmo tempo, em uma das doutrinas mais encantadoras. A doutrina da predestinação. O texto é claro, não há como fugir disso.
quando diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por duas vezes o texto faz alusão à doutrina inequívoca da predestinação, que aparece nas Escrituras e ganha relevo, ganha brilho, nitidez, aqui nesse texto, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 6, e especialmente nesses 2 versos. Não há como fugir disso. E aqui, então, está uma das razões que nos leva a apreciar a pregação expositiva de maneira sequencial. Porque a pregação expositiva de maneira sequencial, ela lhe coloca diante de textos dessa natureza. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu me proponho a pregar uma epístola, ou qualquer outro livro da Bíblia, eu não posso simplesmente escolher os textos que me interessam. E nem você pode escolher o que quer ouvir. Simplesmente iremos ler o texto na sequência e o que vier veio. Porque o que ocorre é que tem doutrinas, ou tem textos que apresentam doutrinas, textos sobre os quais nós não gostaríamos de lidar com ele por algum motivo. E quando o assunto é predestinação, nós queremos pular esse fogo. Porque é um assunto de uma complexidade, conquanto esse tipo de doutrina apresenta reais dificuldades intelectuais. Mas estou convencido de uma coisa: essa doutrina, ela não tem origem numa teologia paulina. Essa doutrina também não tem origem numa filosofia agostiniana. Tampouco essa doutrina deve-se a Calvino, João Calvino, o reformador genebrino. Essa doutrina tem a sua razão de ser porque ela é encontrada nas Escrituras. E, portanto, não estamos tratando de especulação humana. Estamos lidando com revelação divina. E é por esse motivo, talvez, que estamos diante de uma doutrina difícil. Porque o que esperar de um texto que se constitui uma revelação do alto, se não o mínimo de dificuldade? Ora, se você pressupõe que Deus está falando com você, que esse Deus eterno, autoexistente, incriado, a não originada primeira causa, se você está supondo que isso é palavra de Deus, então é óbvio que nós iremos encontrar dificuldades, não apenas porque o texto é um texto antigo, mas porque se trata de teologia. A parte que nos impressiona, contudo, é que, embora seja um texto de uma complexidade metafísica, digamos assim, extraterrena, nós estamos ao mesmo tempo
diante de uma doutrina que revela que esse Deus, cuja mente é inescrutável, foi condescendente e se acomodou à nossa linguagem, nos dando uma informação. E qual é a informação? Que a razão pela qual nós estamos dentro de uma igreja física e a razão pela qual nós somos igreja, corpo de Cristo. O que explica o porquê que eu pego a minha Bíblia, fazendo-me me deslocar de casa, encontrar os meus irmãos, para louvar, para orar, para ouvir uma palavra. A razão última disso é que eu fui predestinado para isso. É que eu fui escolhido para isso. Nós estamos diante do que eu chamo de a graça primitiva de Deus. Predestinação. E para compreendermos melhor a predestinação e assim apontarmos para o Evangelho pelo ângulo da predestinação, eu gostaria de tentar compreender com você, e isso será possível, o fundamento, o propósito e o fim último da predestinação. A origem da predestinação, o propósito da predestinação e o fim último da predestinação. O antes, o histórico, o propósito histórico e o fim de consumação. Sendo assim, vamos por parte. Qual é o fundamento da predestinação? O texto é claro quanto a isso. Eu quero ler, começando do 3, do verso 3, porque vai fazer mais sentido. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação ou da fundação do mundo. Aí no verso 5, o início. Em amor nos predestinou. Veja, é a mesma linguagem. Versículo 4. Porque nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Verso 5. Porque nos predestinou em amor. Qual é a origem da predestinação? Qual é o fundamento da predestinação? A predestinação não tem o seu fundamento no tempo e no espaço. A predestinação não tem o seu fundamento na história da humanidade. A predestinação não tem o seu fundamento na biografia das pessoas. A predestinação tampouco tem o seu fundamento numa previsão que Deus faz daqueles que iriam ou não escolher os seus caminhos. Mas a predestinação tem o seu fundamento antes dos fundamentos. A predestinação tem o seu fundamento antes dos fundamentos do cosmos. A predestinação tem o seu fundamento no que chamamos, de acordo com o teólogo holandês, o fundamento dos fundamentos, a Santíssima Trindade. Antes do mundo ser criado por esse Deus,
antes do haja luz, já havia uma determinação acerca da sua vida. Você nem imaginava ser o que é. Você não tinha nascido, o mundo não era mundo, mas você já era objeto do amor eterno de Deus. Você é cristão porque antes do tempo e do espaço, Deus fez de você, na mente dele, juntamente com o Filho, objeto do amor infinito dele. É aí onde a sua história começa. A sua história começa por causa da graça primitiva de Deus, a predestinação. A sua história é possível por causa da graça primitiva de Deus, a predestinação. Você se converteu um dia em virtude da graça primitiva de Deus, a predestinação. Se não fora a doutrina da predestinação, você jamais teria escolhido os caminhos que são mais altos do que os seus caminhos. Se não fosse a predestinação, jamais você teria decidido rumar pelo caminho estreito. Se não fosse a predestinação, jamais você teria feito profissão de fé. Se não fosse a predestinação, jamais você se tornaria um discípulo de Cristo. O que explica o que aconteceu na sua vida, em primeira e última análise, é que na eternidade, o Senhor amou a sua existência. E olha, o texto está dizendo que esse Deus prefixou o horizonte da nossa história em seu conselho de amor eterno, que não tem influência fora de si mesmo, e portanto, esse Deus, sem ser persuadido por absolutamente nada, porque só Ele existia, decidiu amar você. Não houve algum tipo de conjectura divina, como quem cria hipóteses eternas e faz cálculos, probabilidades, e então decide pelo seu pré-conhecimento, porque previu que você um dia na história iria se voltar para Ele, e então Ele tomou a decisão de amar e gostar de você. Não. Tudo começa porque Ele cria você na eternidade e faz de você objeto do amor infalível, inefável, que não pode ser explicado por palavras humanas em sua totalidade, incondicional, já que não foi porque você fez uma coisa ou outra, simplesmente Ele decidiu lhe amar. Veja, repito, eu sei das dificuldades dessa doutrina. Eu sei que talvez, quando se fala em predestinação, a nossa mente se volte para reflexões
que começam a fazer objeções à viabilidade da doutrina. Porque ela impõe uma dificuldade e eu posso pensar assim, e quanto àqueles que não são? Pastor, você está dizendo que Deus me escolheu? E então, se essa é a explicação de eu estar aqui, significa que Ele não escolheu a outros? E haveria então uma injustiça divina, porque Ele dá oportunidade a todo mundo. A doutrina então passa a virar alvo de debate e deixa de ser alvo de deleite. O que nos foi dado para deleite passa a ser julgado pela nossa mente finita, caída, que deu ouvido à serpente e que de alguma maneira quer discutir com esse Deus. É interessante você notar o seguinte: em momento algum, na teologia do Novo Testamento, você encontra, nem na do Antigo, você encontra essa doutrina sendo comentada. Não há comentário, por exemplo, do apóstolo Paulo para convencer você da doutrina da predestinação. Só há informação. Nós não estamos diante de um comentário sobre predestinação. Nós estamos diante de uma informação verdadeira. O apóstolo Paulo, sob inspiração divina, ele está dando uma informação e ele não está comentando sobre ela. Há um comentário por parte do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, quando ele vai então se colocar no lugar dos possíveis objetores. Aqueles que podem fazer objeção. E isso era característico do apóstolo Paulo, que ele se antecipava. E aí ele diz, olha, porventura, seria Deus injusto? Porque, por exemplo, amou a Jacó e aborreceu Esaú? Ele pega o exemplo de Jacó e Esaú, gêmeos. Deus os escolheu e os separou, amou a Jacó, aborreceu a Esaú. E o texto é muito claro. Antes que fossem concebidos e gerados, sem que tivessem feito bem ou mal, para que o propósito, segundo a eleição, permanecesse. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Paulo então vai argumentar no sentido de: quem és tu, ó barro, para questionares ao oleiro, dizendo, por que fizestes assim? O que Paulo coloca é, o que está posto não é para que o nosso coração venha contender com Deus. Mas o que está posto é para que o nosso coração fique em um estado de assombro, de estupefação, de admiração, de reverência. E assim, com uma razão que encontra os seus limites e que é humilhada, essa razão, então, em consonância com o coração, com as minhas emoções, o meu ser por inteiro, então, se rende
diante do Deus que é soberano e decide a história como lhe apraz. Não é hora, portanto, atenção, não é hora, portanto, de ficar se perguntando se não seria Deus injusto. É hora de ficar abismado com o fato de Deus ter lhe escolhido. É o que o príncipe dos pregadores já disse em um sermão, quando ele vai falar sobre Jacó e Esaú. Ele diz assim, parafraseando Charles Spurgeon: não deve nos espantar o fato de Deus não ter escolhido Esaú. O que deve nos espantar é o fato de Deus ter escolhido Jacó. O que admira, o que causa espanto, não é Deus ter rejeitado Esaú. O que causa espanto é Deus ter amado Jacó. Então, o que é essa doutrina da predestinação, que tem como fundamento a eternidade, causa ou deve causar no nosso coração? Espanto pelo fato dele ter nos escolhido e assim nos fazer cair de joelhos, prostrados em adoração diante de um Deus que em amor nos predestinou. Se você fizer um retrospecto da sua história e começar a analisar pessoas que cresceram com você, pessoas que conviveram com você, pessoas que passaram pela sua vida e que não tiveram a mesma sorte que a sua. O que explica isso? A sorte? O que é que explica isso? Você está no mesmo caminho, porque todos pecaram. Todos estão com o mesmo destino, historicamente falando. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, um é pior do que o outro. Se nós nos reunirmos para darmos testemunho, então um vai se espantar com a história do outro. E cada um que conte que piore a situação. Então veja, se você contar o seu testemunho, eu não vou ter outra observação, a não ser dizer que Deus escolheu você. Que foi Deus. Ele decidiu em amor pela sua vida. Isso intensifica, ou deve intensificar, o meu grau de adoração. É porque Ele me escolheu que então a minha vida de adoração ela deve ser ainda mais intensa. Eu não vou para uma vida de especulação sobre isso. Eu vou viver uma vida de adoração diante disso. A doutrina da predestinação não é para que você se torne um especulador ante a ela. É para que você se torne um adorador diante de um Deus que em amor lhe escolheu. Não é para que você sente em uma mesa com estudantes e passe a debater sobre o assunto. Não estou dizendo aqui que não vale a pena debater sobre isso, porque eu acho que vale a pena debater sobre tudo que é teologia. O que eu estou dizendo é que, via de regra, quando a gente debate sobre esse assunto, o que sobrepõe a nossa discussão
não é, irmãos, a nossa lucidez, a nossa virtude, a nossa sobriedade, a nossa beleza como seres criados à imagem e semelhança de Deus, não, mas a nossa arrogância. O próprio João Calvino, em um de seus sermões, dos 48 que ele prega nessa carta, um dos comentários que ele faz na igreja de São Pedro, em Genebra, sobre a predestinação, um dos comentários que ele faz é: embora não possamos, pela argumentação humana e pela razão, compreender a doutrina, veja, João Calvino falando, embora a mente humana, em outras palavras, não compreenda a doutrina, ele está dizendo que é difícil. Contudo, nós sabemos acerca dela e de que ela é verdadeira, porque Deus nos declarou. O que ele está dizendo? Eu aceito esse mistério porque ele foi revelado. Eu tenho dificuldades, mas eu me dobro diante disso. E digo: Senhor, Tu és soberano. Por isso que o texto começa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira de todas as bênçãos é: Ele nos predestinou. A verdade da predestinação, então, nos coloca de joelhos e nos faz adorar um Deus que nos escolheu, sem que o meu coração tivesse existido em algum ponto da história, ou sido descoberto por algum exame que detectou vida. Ele me amou antes. E desse amor decretivo, que foi decretado na eternidade, eu jamais poderia fugir, e você também não. E aí vem então o propósito. Qual o propósito da predestinação? O fundamento é o amor eterno do Pai. Qual é o propósito? O texto responde: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis. É por isso, irmãos, que não é legítima, pelo que acabamos de ler aqui, é por isso que não é legítima a acusação ou a ilação. Eu vou colocar assim: a ilação que fazem quando dizem assim: essa doutrina ela é muito perigosa, porque ela está dizendo que Deus escolheu. Se Deus escolheu, ninguém pode revogar ou mudar, porque é um decreto eterno. E se ninguém pode mudar esse decreto eterno, significa então que não pode perder a salvação. E se não pode perder a salvação, então eu posso concluir que não importa a maneira que eu viva, eu estou salvo uma vez, de uma vez por todas, porque eu fui eleito, então eu posso viver de qualquer forma. Não. A doutrina da predestinação, ela nunca pode ser dissociada da doutrina da santificação. Eu posso analisar a predestinação em particular, mas eu não posso compreendê-la isoladamente.
ela tem um propósito. E qual é o propósito? A santificação. A santificação, portanto, é um efeito de uma causa. Qual é a causa, irmãos? A predestinação. A vontade predestinatória de Deus se moveu na eternidade e se move na minha vida para que eu me torne cada dia mais irrepreensível na presença de Deus Pai. Pela atuação santificadora do Espírito. Agora, eu preciso dar um passo atrás e dizer o seguinte: nós temos uma doutrina muito importante, que é uma doutrina chave para a compreensão das demais, que é a doutrina do já e do ainda não. A doutrina do já e do ainda não é a doutrina que diz, nós já, mas ainda não. Já somos salvos, mas ainda não. Já somos santos, mas ainda não. O já é embrionário, o ainda não é pleno. Então, nós estamos salvos, embrionariamente, em um desenvolvimento, mas não temos um corpo ressurreto. Significa que temos uma tensão entre o já e o ainda não. Mas o já e o ainda não é uma tensão para mim, não para Deus. Porque passado, presente e futuro são simultâneos na mente eterna de Deus. Nesse sentido, o que é que eu estou querendo dizer? Que você já é um ser possuidor de santidade, ou portador desse atributo. E por quê? Porque, como nós já vimos na carta aos Efésios, Paulo começa com uma saudação, falando para os santos que estão em Éfeso, ou no mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, porque eles foram separados, eles foram tomados por uma vida que é a vida de Deus neles. Lembram de Paulo? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nesse sentido, nós já temos uma santidade total. Eu falei hoje pela manhã sobre isso, em algum momento. Não apenas a justiça de Cristo foi imputada, isto é, colocada na minha conta, mas também a santidade de Cristo foi colocada na minha conta. O que é santidade? Santidade é a soma de todo cumprimento, ou de todos os cumprimentos que correspondem às exigências da lei de Deus. Então, eu tenho os 10 mandamentos. Você e eu, nós não passamos por eles, no sentido de sermos aprovados. No primeiro a gente para e é reprovado. Só que um de nós veio e foi aprovado em todos. Ele cumpriu, Jesus de Nazaré, todos os mandamentos, de ponta a ponta. Como nosso representante federativo, o cabeça, ele que está nos representando agora, o nosso segundo Adão, ao conquistar na cruz a vitória, por meio da sua derrota, e ao ser vitorioso sobre a morte, nos dando vida, o Pai, com base no que o Filho fez, colocou em nós santidade. A santidade do seu Filho. E é por isso que quando Ele olha para você, que ainda tem pecado à beça,
Ele diz para você o que ele diz para o filho amado dele: você é meu filho amado. Eu tenho prazer em você. Por quê? Porque você foi possuído por uma santidade, por uma beleza, que Deus tem prazer. A santificação, por sua vez, é outra coisa. Santidade é a soma total do cumprimento da lei. Santificação é a ação de Deus de criar no nosso interior disposições essas que nos colocam diante daquilo que antes odiávamos e agora amamos. A lei de Deus, a casa de Deus, o povo de Deus, as coisas de Deus, a Bíblia, o Evangelho. Foi criada em nós uma santa afeição, para usar o termo de Jonathan Edwards. Santas afeições foram colocadas dentro de nós. E agora nós passamos a viver uma vida que busca santificação, que é a mortificação dos nossos pecados. A maior prova, então, de que você é um eleito, é que existe uma tensão bem no meio da sua vida. Qual é a tensão? É que você quer agradar a Deus, mas logo percebe que tem outra inclinação que quer desagradar a Deus. E você então diz: essa vida, ela é estranha, ela é difícil, ela é enigmática. Porque o bem que eu não quero, esse eu não faço. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Essa é a declaração de um santo. Miserável homem que sou. E ele ainda diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele dá graças a Deus por Jesus Cristo. Note que ele coloca no futuro. Mas o agora é conflito. O ímpio não tem conflito com a sua existência. Em que sentido? O ímpio, ele não está aí para as coisas de Deus. Ele quer acertar a vida dele. Mas ele não está preocupado se tem uma vida adequada diante de Deus. Tanto faz. Mas o eleito para a santidade, ele tem uma crise que é justamente essa tensão, o que nenhum psicanalista será capaz de resolver. Porque nenhum psicanalista vai ser capaz de responder à tristeza gerada pelo Espírito, que toma conta do seu coração quando ele começa a dar lugar ao pecado. E ele está treinado para não julgar você. A coisa mais comum que pode acontecer com um filho de Deus é viver em crise. Por quê?
porque ele é possuidor de uma natureza pecadora. E ao mesmo tempo, ele é possuidor de um DNA, uma vez que ele é filho de Deus, um DNA totalmente contrário. Então, ao pecar, ou se dar conta de um pecado pontual, ele diz: eu sou um miserável. E aí por isso que a terapia, ela tem um limite. Ela não é capaz jamais de chegar à dimensão espiritual de uma vida que carrega essa tensão. E nada resolve. E é por isso que o cristão passa por uma experiência que indica que ele de fato é um eleito. E que experiência é essa? É a experiência da privação de alegria que o Espírito provoca nos eleitos, quando percebe que esses estão se encantando com as coisas da carne e não mais almejando a nobreza das coisas do Espírito. É uma das piores coisas que pode acontecer com um cristão e uma das melhores. Pior por quê? Porque não tem nada mais difícil para a alma do que a experiência de Davi, quando ele escreve o Salmo 51 e diz assim: restaura-me a alegria da salvação. Quando nós pecamos contra Deus e só há trevas, porque se Deus permite que o espírito se entristeça, e então o sujeito se encontra em um inferno existencial, por conta do próprio espírito que está provocando nele a necessidade de arrependimento e quebrantamento. Às vezes a gente só lida com isso no campo do pecado visível, público. No caso do salmista Davi, foi um pecado, foi um adultério e foram dois pecados públicos, um adultério e um homicídio. E o coração dele ficou endurecido por um tempo, e só depois que ele se deu conta do inferno. Às vezes nós só tratamos quando as coisas se descarrilham dessa maneira. Mas o cristão em conflito, ele está em conflito em todo o tempo. Eu estava lendo essa semana um comentário de um pastor que recebeu um outro pastor e disse: eu preciso de ajuda. Pois não. Eu preciso confessar algo, disse o pastor. Olha, eu estou com um problema. E o problema diz respeito à minha incapacidade de lidar com as famílias enlutadas, especialmente após a cerimônia fúnebre. E ele diz: eu sou muito bom na hora de usar o caixão para apelar às pessoas que estão ouvindo. Mas eu sou horrível quando me encontro com a família, porque eu já não tenho um roteiro. Então eu não sei o que falar, e isso está me trazendo uma vergonha. E aí ele prossegue dizendo o seguinte: o problema que eu acabei de descobrir é que nesse processo todo,
de sepultamento, de culto fúnebre e de visitação, eu estou muito mais preocupado em impressionar as pessoas do que servir as famílias. Eu preciso de ajuda, porque o orgulho está acabando comigo. Veja que isso é ainda mais profundo e que antecede outros problemas. E eu uso esse exemplo porque estou tratando de um pecado que é a mãe de todos os outros, o orgulho. A idolatria, por exemplo, nasce no berço do orgulho. O orgulho espiritual, o orgulho carnal, seja lá o que for, esse pecado, ele está bem no meio de nós e ele não vai embora até que a gente desça a sepultura. E qual é o ponto? É que se você é um eleito de Deus, o Pai não dará descanso enquanto não resolver por inteiro esse problema. E o que isso implica? Em quebrar você e a mim em 1000 pedaços. E isso que eu estou falando é paradoxal como um sentimento, porque me traz medo e ao mesmo tempo segurança. Eu tenho medo porque eu sei que esse Deus pode me tratar da maneira que eu jamais gostaria de ser tratado. Não porque ele não seja pai, justamente pelo exato oposto, porque ele é pai e sabe como tratar com seus filhos. E eu tenho segurança, porque eu sei que ele vai tratar para que eu seja um santo. Eu tenho medo e tenho segurança. Me traz medo, porque eu sei que esse Deus, ele pode permitir certas coisas na minha vida e na sua vida. Porque ele está ocupado numa obra. Qual é a obra? Tornar você uma pessoa santa e irrepreensível. E para tornar você uma pessoa santa e irrepreensível, ele vai atingir o seu orgulho ferozmente, porque isso destrói a sua vida, e isso que destrói a sua vida, ele vai destruir, para que você seja santo e irrepreensível. O Senhor não vai dar descanso à sua vida nunca, até que ele complete a obra que ele começou. Nesse sentido, eu tenho plena segurança, porque eu sei que esse amor é eterno e que nunca vai me abandonar. As disciplinas de Deus são manifestações desse amor que está dizendo: estou com você. A testificação do Espírito não é apenas dizendo que você é amado. A testificação do Espírito no seu é dizendo que você tem orgulho e que ele está triste por isso. E isso tudo é um trabalhar de Deus. O ímpio é deixado à sua própria sorte, o eleito não. Deus está trabalhando nele para que ele seja santo e irrepreensível. E aí chegamos não à toa no fim último da predestinação. Ele fala de santidade, para sermos santos e irrepreensíveis. Isso é o propósito histórico, esse processo. Mas ele fala de um fim último, supremo, que diz respeito, versículo 5 ainda,
Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Vem a doutrina da adoção, que não pode ser separada da predestinação e da santificação. Então, predestinação, santificação e adoção, essas doutrinas formam uma tríade que faz todo sentido olhar para a predestinação à luz dessas doutrinas. E aqui na doutrina da adoção há muita coisa para dizer, mas o tempo não vai dar. O ponto que eu quero destacar é o seguinte: a adoção diz que você agora é um filho, uma filha de Deus, com os mesmos direitos que o Filho amado, o unigênito, Jesus Cristo. Os mesmos direitos que ele tem diante do Pai, agora você os possui, porque eles foram garantidos pelo nosso irmão mais velho, a saber, Jesus Cristo. Fomos adotados, éramos estranhos à família de Deus, agora não mais. E nós começamos a aplicar as analogias terrenas para entendermos a adoção divina. Todavia, há alguma coisa que escapa dessas analogias. E aí entra, então, um comentário que o doutor William Hendrickson, ele faz acerca da adoção, ou da teologia da adoção. Ele diz, olha, nós usamos muitas ilustrações para falar disso, mas tem uma coisa que não aplica. Porque é o seguinte: os filhos que são adotados aqui, esses filhos recebem os mesmos direitos, os mesmos privilégios. No entanto, os filhos adotados não recebem o mesmo DNA. E o pai não tem como colocar no filho adotado o DNA dele. Já no caso da adoção aqui, o pai consegue fazer o que ninguém consegue: colocar o DNA dele. Porque Cristo Jesus passa a habitar em nós e, portanto, esse processo de santificação e de irrepreensibilidade tem o seu apogeu na redenção, consumação, onde seremos perfeitamente a imagem e semelhança de Cristo Jesus, porque a vida do Filho pulsa em nós. E Ele está empenhado, então, a fazer isso. E você há de lembrar da ilustração do escultor. Quando o escultor estava diante de uma rocha, pegou o seu material e começou a quebrar a rocha, a fazer o seu trabalho, um curioso parou e perguntou: o que você está fazendo nessa rocha? E o escultor disse: eu estou fazendo a cabeça de um leão. O curioso disse, perguntando: mas como é que você vai fazer a cabeça de um leão? E o escultor respondeu: é simples, é só tirar da rocha tudo aquilo que não se parece com a cabeça de um leão. E quando eu tirar da rocha tudo que não se parece com a cabeça de um leão, a rocha vai ficar igual um leão. Qual a aplicação da ilustração? Nós somos essa pedra bruta e o Senhor, como escultor, está trabalhando em nós, tirando tudo aquilo que não se parece com o leão da tribo de Judá. E Ele só descansará quando você estiver à imagem e semelhança de Cristo. Usando a ilustração do escultor, o que Deus está fazendo na sua vida, então, dói. Porque Ele está tirando coisas de você, até que você se torne santo e irrepreensível, à semelhança de Cristo Jesus. E tudo isso, finalmente, versículo 6.
para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 5. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É para o louvor da sua glória. Eu não posso deixar de dizer isso. Olha só. O propósito é transformar você e eu à imagem de Cristo. E para isso acontecer, que é para o louvor da glória dele, então, ele está empenhado na santificação da minha vida, para que essa santificação, e talvez aqui, irmãos, esteja o ponto que tira a atenção dessa mensagem. Isso tudo que está acontecendo, escute isso, por favor, escute isso. Por favor, escute isso. Tudo isso está acontecendo para a sua felicidade. E por que digo? Porque a santidade que nos vai transformando em um processo, à imagem e semelhança de Cristo, ela se resume em 2 mandamentos sendo cumpridos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí vem um comentário importante. Nós não temos 3 mandamentos, nós temos 2. E por que eu digo que nós não temos 3? Que na verdade essa é uma sacada do John Stott. Não uma novidade, mas um insight dele. Às vezes nós pensamos que são 3. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Mas são 2. Amar a Deus e ao próximo. Não existe na Bíblia o dever de amar a si mesmo. Em parte alguma da Escritura, você encontra que você deve amar a si mesmo. É amar a Deus e ao próximo. O como a si mesmo é instinto. Você já pressupõe que cuida da sua própria vida porque você precisa se valorizar. Cuida-te de ti mesmo. Mas não tem um dever moral. Porque isso já está pressuposto que você faz isso com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua felicidade não está em você ser mais você mesmo. Porque alguém diz assim, olha, você precisa ser mais você mesmo. Você precisa... E eu entendo. Cada um com suas características, cada um com sua personalidade. Mas a Escritura, nossa regra de fé e prática, ela diz assim, seja mais parecido com Cristo. É sempre com Ele. E é aí que eu encontro felicidade. Quando eu sou menos eu. Em que sentido? No sentido do eu adâmico. Eu sou menos André no eu adâmico. E tento me parecer mais com Cristo. E a partir disso eu tenho felicidade. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o texto termina para o louvor da sua glória. E parece às vezes que nós estamos com um discurso abstrato. Na verdade, estamos com uma palavra que atinge diretamente o sentido da vida. É isso que gera felicidade em você. Ser mais parecido com Jesus Cristo, amando a Deus e ao próximo. E deixando você de fora. Em que sentido? Na verdade, nós somos chamados à autonegação. Então é menos eu, mais Deus e mais o outro. É menos a respeito de mim. É mais sobre Ele e mais sobre você. Por isso que a vida na igreja, ela é a única vida que faz sentido. Porque é o propósito de amar a Deus e de se vir ao próximo. E nunca de cada um tentar encontrar a sua melhor versão. Porque a melhor versão de cada um aqui é o desaguar
no abismo da miserabilidade. A nossa original versão, tampouco ela será recuperada, porque é adâmica, numa inocência. A predestinação está dizendo que eu fui planejado para ter uma dignidade para além da que Adão teve no Éden. A dignidade de Cristo Jesus. E isso é para o louvor da sua glória. Você pode ficar de pé? Pai amado, nós queremos louvar o teu nome, porque o texto começa com a tua vontade eterna e termina com a tua glória eterna. Começa com o Senhor e termina com o Senhor. E nós fazemos parte desse processo. Queremos então adorar-te, render louvores ao teu nome, amando ao Senhor e amando o nosso próximo. Nos capacite cada dia a dar sinais e evidências da nossa eleição. Não como quem se orgulha, mas como quem ama ao Senhor e ao próximo. Faz isso em nós, através de nós, para o louvor da graça que opera em nós. Que todos olhem para a nossa vida e enxerguem a dádiva da eleição, a dádiva da santificação, a dádiva da adoção. Ou seja, que todos vejam que o Senhor fez grandes coisas. Obrigado por isso. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana.